Olá, estão todos conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim? Todo mundo? Crisley? Ótimo. Bom, gente, boa noite para mim aqui na Alemanha. Boa tarde para vocês aí. A Ellen também está na Alemanha. Boa tarde para vocês. Bem-vindos à primeira live do Centro de Estudos Hannah Arendt. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como interpretar, como ler Hannah Arendt, né? Temos aí um time de 3 mulheres incríveis para falarem sobre esse assunto. E, bom, a temática é ampla, tá? Então, muito provavelmente a gente não vai conseguir aprofundar todos os tópicos, nem responder todas as perguntas. O que a gente vai fazer, então, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas que for possível, e aquelas que não forem respondidas, a gente vai depois responder através do podcast, tá? Aí a gente vai divulgar em tempo qual o endereço do podcast para vocês se inscreverem, então terem acesso às respostas das perguntas que eventualmente ficarem em aberto, tá? Eu vou, antes da gente começar, eu vou pedir para que vocês, gentilmente, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, que o faça, e quem ainda não segue a gente nas redes, por favor, né? Então, aqui os nossos endereços, no Twitter e no Instagram, Hannah Arendt PR. A gente também tem um blog no wordpress.com, né? O Medium, Hannah Arendt. E, bom, já falei bastante, eu vou passar a palavra, então, para a Laura, que vai começar, né, que vai apresentar a temática e vai começar as primeiras considerações a respeito do nosso tema de hoje. Laura. Será que ela não está? Acho que deu algum problema. Laura? Olha, a Laura travou. Enfim, a gente vai tentar, eu vou tentar começar aqui, vou falar sobre algumas coisas, enquanto a Laura volta online, tá? Enfim, probleminhas. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um dos temas que talvez sejam dos que mais irritavam a Hannah Arendt, né? Se a gente dá uma olhada na entrevista que publicamos nessa semana, a gente vai ver que ela chega a dizer que vai ficar um pouco agressiva quando ela fala, né? Quando se começa a discutir sobre as interpretações que foram dadas, por exemplo, ao livro Eichmann em Jerusalém. Né, o quanto ela fica irritada porque ela sente que, em nome de uma propaganda de cunho orquestrada contra ela, uma propaganda de cunho político, que existem interpretações, que são feitas interpretações equivocadas daquilo que ela disse. E isso vai acontecer em outras obras da Hannah Arendt, que, infelizmente, talvez por ela não ser necessariamente uma autora que se enquadra em algum tipo de ideologia ou de corrente teórica fechada, as pessoas fazem um esforço muito grande para tentar encaixá-la e tentar entender o que ela está dizendo dentro de uma certa estrutura ideológica ou teórica, e isso acaba sempre fracassando e conduzindo a interpretações bastante equivocadas. Só um instante, que eu acho que a Laura está... Ah, não. Perdão. Então, uma das questões, né, que chamam a atenção quando a gente vai conversar sobre a Hannah Arendt... Laura voltou! Então, eu estava explicando... Imagina, nós estamos bem na hora da deixa. Exato. Não, mas tranquilo, eu estava aqui explicando, né? Já ia falar um pouquinho das controvérsias em relação ao Eichmann em Jerusalém
e de como essas interpretações acabam sendo equivocadas, né, daquilo que ela disse, e muitas vezes acabam, inclusive, dizendo coisas que efetivamente ela não falou, né? Então, eu ia começar aqui a falar, mas eu vou dar a palavra para você, tá bom? Para que você possa explicar aí o primeiro... Então, porque a nossa preocupação, né, quando a gente conversou sobre essa live, era a gente pensar um pouquinho questões de estrutura do texto da Hannah Arendt e de estilo, que podem levar a interpretações controversas ou até mesmo equivocadas, certo? Então, a gente queria apontar algumas dessas armadilhas, certo? Que o leitor da Hannah Arendt pode cair, né? Para que todo mundo consiga aí ler da melhor maneira possível, certo? Uma dessas armadilhas seria a questão da estrutura do texto. Porque a Hannah Arendt, o que ela faz, né? Ela primeiro vai identificar a experiência fundamental de um determinado fenômeno, como, por exemplo, a autoridade, né? E ela vai retraçar o fio da tradição, certo? Desse conceito, dessa experiência, até a modernidade e a contemporaneidade a partir da qual ela escreve, certo? E quando ela reconstrói esse fio da tradição para depois, né, na contemporaneidade, desmantelá-lo, né, desconstruí-lo, desconstruir essa tradição, acontece que tem trechos, né, que se você pegar um trecho isolado no meio dessa reconstrução do fio da tradição, você pode achar que a Hannah Arendt está querendo defender aquela ideia, né? Quando, na verdade, não é bem isso, né? Ela vai construir esse fio para depois desmantelá-lo. Então, não dá para interpretar um trecho isoladamente dos demais, certo? Por conta dessa estrutura da reconstrução do fio da tradição. Então, por exemplo, tem um texto que eu gosto muito naquele livro Responsabilidade e Julgamento, que é Algumas Questões de Filosofia Moral, né? Em que ela vai retraçar a filosofia moral do Sócrates, né, até o Kant, né, e depois o Nietzsche, etc., para depois, com o Nietzsche, inclusive, começar a desmantelar essa questão da filosofia moral. Mas se você pega, né, um trecho em que ela está falando, por exemplo, do Sócrates ou do Kant, dá a impressão que a opinião dela se filia a desses autores estritamente, e não é bem isso que acontece, certo? Bom, além disso, o método, né, da Hannah Arendt, ele é um método fenomenológico, que é bastante descritivo, né? Ele descreve muito os fenômenos ao longo da história. E, nesse sentido, ela não é muito prescritiva. Inclusive, isso é uma grande frustração, né, de alguns intérpretes da Hannah Arendt que não vão encontrar, dentro do texto dela, uma prescrição a respeito do que fazer, certo? A partir daquilo, né? Então, tem uma falta de normatividade, né? Uma falta de prescrição de como se deve comportar politicamente a partir dali, né? Do que seriam os direitos humanos a partir da crítica que ela não faz essa prescrição. Isso é importante notar também, né? Isso é um incômodo grande para quem começa a estudar Hannah Arendt, que fala, e aí, né? A partir daqui, o que eu faço? Bom, então ela tem nos textos uma natureza problematizadora, mas pouco propositiva de soluções, certo? Bom, aí a gente vai encontrar que a Seila Ben-Habib, né, que é uma das grandes intérpretes da Hannah Arendt, fala sobre essa falta de normatividade, né? E a Margaret Canavan, que também é uma das principais intérpretes dela, né, vai falar sobre um existencialismo político na Hannah Arendt, né? De maneira que as formas políticas, elas devem surgir espontaneamente, né? Dependendo do momento e das circunstâncias que estão sendo vividas, né? Então, isso é bem interessante, por isso que não tem essa prescrição do que se deve fazer, porque ela acredita na espontaneidade da ação e na originalidade, né, na natalidade, que são características dessa ação e que vai se adequar para aquele momento que está sendo vivido, né? Exceção a essa não normatividade dos textos dela, são os textos dela sobre a questão judaica, que estão aqui nesse livro, Escritos Judaicos. Por que é uma exceção? Porque na questão judaica, ela não foi só uma teórica, né? Ela estava agindo como uma agente política.
Então, ela faz proposições para a questão palestina, né, para a Palestina, porque ela estava lá como agente política e não simplesmente como uma teórica descrevendo a situação, certo? Por isso que a gente encontra algumas proposições nesse caso específico, certo? Então, a partir daí, eu queria passar a palavra também para as minhas colegas, para a Ludmila, para a Helen, para comentarem um pouquinho sobre essa questão do estilo e da estrutura dos textos arendtianos. Obrigada, Laura. Incrível, né? Tipo, é sempre muito emocionante ouvir você, como você consegue colocar as questões de forma tão clara, né? Eu vou tentar ser tão clara quanto você agora. Né? Antes de você voltar para a live, eu estava justamente conversando sobre isso, como o esforço de tentar enquadrar a Hannah Arendt em determinados estereótipos, ou de tentar encontrar nela qual seria a ideologia, qual seria a corrente teórica a qual ela se filia, acaba levando a esses equívocos interpretativos, porque o sujeito vai acabar lendo a obra, tentando encontrar essa filiação, e a gente não tem isso propriamente da Hannah Arendt. Tampouco ela vai ser uma autora que vai se preocupar em prescrever fórmulas ou em estabelecer qualquer tipo de orientação para o futuro ou soluções do ponto de vista ideológico, político, ou o que quer que seja, né? Como ela sempre diz, o que ela quer é entender. Né, o que motiva a escrita arendtiana é a compreensão dos fenômenos. Tem uma coisa que também foi muito criticada na época do Eichmann em Jerusalém, que foi o tom com o qual ela escreveu. Ela assumidamente assumiu um tom, colocou um tom irônico no livro, né? A forma como ela se expressa é profundamente irônica, e isso é complicado, porque quando a gente vai ler um livro sem entonação e sem ter esse contexto irônico, muitas vezes parece que ela está até querendo culpar o povo judeu, que foi uma das acusações que fizeram a ela e que mais a irritavam, ou mesmo minimizar os atos praticados pelo Eichmann, e de forma nenhuma isso acontece no livro, né? Ela, inclusive, relata algumas atitudes do próprio Eichmann, como, por exemplo, submeter os judeus húngaros à marcha da morte, mesmo depois, né, da capitulação da Alemanha, do Hitler já ter, inclusive, se suicidado. Ela aponta no Eichmann em Jerusalém, ou seja, em nenhum momento ela quer excusar a atitude do Eichmann ou minimizar o sofrimento do povo judaico e muito menos colocá-los como cúmplices, né? Mas a forma como ela se expressa, a maneira irônica com a qual ela fala, e ela diz, essa é uma crítica que eu levo em relação a mim, inclusive, bom, em relação ao meu tom, eu não posso fazer nada, né? Conduz a esses equívocos interpretativos e, de alguma maneira, uma certa má-fé também, por conta do fato de que a tradição sempre viu o mal como uma situação demoníaca. De repente, alguém falar que o mal é banal, né, acaba parecendo que ela realmente minimizou a questão. E longe disso, longe disso. Helen, você gostaria de colocar alguma observação sobre esse tópico do estilo e da estrutura dos textos? Sim, gostaria sim. É o seguinte, ao ler as entrelinhas, é uma proposta interessante para aproximar-se aos livros de Hannah Arendt. Trata-se de uma proposta feita pela biógrafa dela, a Elisabeth Young-Brühl, referente ao livro Origens do Totalitarismo. Ela observa que esse livro contém a história política tanto de Hannah Arendt quanto do grupo dos exilados em Paris. Isto é, procurar dar respostas a perguntas da sua geração de exilados. As perguntas são: o que havia acontecido e por que havia acontecido. Ao ler as entrelinhas,
aí entra o segundo fato importante. Ela escreve e constrói o seu texto a partir da própria existência, da própria vivência e convivência. Dito de outra maneira, nos leitores aproveitamos a oportunidade ao ler as entrelinhas, isto é, identificamos o subtexto epistemológico e autorreflexivo que está inscrito em quase todos os livros e estudos de Hannah Arendt. Obrigada, Ellen. Né, é uma outra situação também. O livro Origens do Totalitarismo também possui uma série de interpretações bastante equivocadas e, bom, Hannah Arendt é uma pensadora do seu tempo. A gente sempre fala, ela viveu o século XX. E isso vai repercutir no fato de que ela vai analisar os fatos enquanto eles acontecem. E como analista, né, como uma pessoa que analisa conjunturas presentes, né, atuais, que ainda estão se desenvolvendo, obviamente ela vai cometer até alguns equívocos, mas não necessariamente são esses equívocos que são apontados, né? Na verdade, muita coisa vai por conta realmente de uma má vontade de interpretação. Cris, você tem alguma coisa a dizer? Laura? Por mim, pode seguir. Então agora, pessoal... Porque quando eu começar a falar, tá aí, ó, aí não para mais. Então é melhor vocês ir dando linha no pipa, como a gente diz. A partir dessa estrutura, né, que a gente começamos discutindo algumas questões de estrutura e de estilo da Hannah Arendt que tem que ser levado em consideração nessas leituras. Daí, a partir de agora, gente, a gente vai colocar algumas das polêmicas que tem no texto da Hannah Arendt e vai comentar essas questões em relação a essas polêmicas, certo? Que a gente acha importante. Então, passamos aí para a primeira polêmica. Para a Cris, né? Vamos passar a palavra que não falou ainda. Por favor, Cris, a voz aí é sua agora. Opa. Olha eu aqui? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, né, eu não ia perder a oportunidade de dizer boa tarde, Brasil, boa noite, Alemanha. E aí a gente já começa, na verdade, com um texto que costuma levantar algumas interpretações controversas e que foi polêmico à época do seu lançamento, que é o texto Reflexões sobre Little Rock, que aqui, na edição brasileira, está nesse livro aqui, ó. Opa! Responsabilidade e Julgamento. Esse é um texto que a Arendt escreveu em 1957, acompanhando um evento que teve grande repercussão, não só nos Estados Unidos, porque a essa época a Arendt já vivia nos Estados Unidos, mas também em muitas partes aí do mundo. E para apresentar um pouco as polêmicas, porque a ideia, na verdade, vai ser só jogar aí para vocês, né, dar alguns elementos para que vocês possam olhar, obviamente, possam ir a esse texto, lê-lo, mas com algumas chaves de leitura, para não cair aí em algumas armadilhas que são muito frequentes que aconteçam. Então, eu gostaria de dar alguns elementos do contexto histórico da escrita desse texto, até para a gente compreender como que a Arendt, como ela lê essa questão naquele momento, né? Então, o texto, como eu disse, ele foi escrito em 57, no contexto em que a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha acabado de prescrever aí a supressão dos mecanismos de segregação racial nas escolas públicas. E aí a Arendt, ela inicia o texto dizendo que ela abre o jornal e vê uma imagem que causa aí, enfim, né, uma certa espécie, né, ela olha e fala, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Que é um caso de Little Rock, que estava acontecendo nessa cidade de Little Rock, né,
de o que ela vê naquela imagem. É uma imagem muito famosa. Depois, agora eu não vou abrir, mostrar para vocês e depois voltar. Até o fim da live eu mostro ela que eu separei. Em que tem uma moça negra caminhando em direção à escola e uma turba de pessoas brancas xingando, enfim, difamando essa moça. Então, é uma cena, um registro muito violento daquele momento, e aí a gente precisa entender o que tem aí como pano de fundo. Então, assim, essa decisão da Suprema Corte, que a Arendt vai debater ao longo do texto, ela acontece em maio de 54, e ela é uma decisão decorrente de um caso que ficou famoso, que chama Brown contra a Junta de Educação. Então, o que acontece? O reverendo Oliver Brown, ele entra na justiça contestando as leis estaduais de Kansas, quando ele tenta matricular a filha dele, a Linda Brown, numa escola primária no estado de Kansas, que era mais próxima da casa deles. Só que, por conta, vocês devem saber, né, de todo o contexto nos estados do sul dos Estados Unidos, com as leis de Jim Crow, as leis que estabeleciam, né, que tornavam legal a segregação racial nos espaços públicos, ele não pode matricular a filha porque aquela escola próxima de casa é uma escola para crianças brancas. Então, ele resolve entrar na justiça e ele tem o apoio lá da NAACP, que é a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. 4 anos depois, em maio, sai a decisão da Suprema Corte que declara inconstitucional a segregação racial nas escolas públicas, ou seja, impedir a matrícula de crianças negras em escolas consideradas de crianças brancas, porque aquilo violava a 14ª emenda da Constituição. Esse é o contexto. Só que esta cena, né, que faz com que a Arendt comece a refletir sobre o que está acontecendo e a escrever esse texto, que tem uma receptividade aí um pouco polêmica naquele contexto, é em 57, porque o que acontece? Eu quero frisar isso antes de entrar nas polêmicas do texto, para a gente entender que contexto é esse. Então, em 57, 9 jovens afro-americanos, eles tiveram a permissão para se matricular no Central High School, na cidade de Little Rock, uma escola que contava com 1.900 jovens brancos. Então, eles têm a concessão, 9 jovens afro-americanos, para estudarem nessa escola. Isso causou um reboliço no estado de Arkansas, inclusive da parte do governador, que se mostrou contra e que mandou tropas estaduais para impedirem o acesso desses jovens negros. A situação começa em 3 de setembro de 57, e eles só vão conseguir ter a sua primeira aula no dia 24 de setembro, quando, sim, tropas nacionais vêm garantir, né, que eles possam ter o seu direito aí de acessar essa escola. Então, diante de todo esse contexto, o que a Arendt vai trazer nesse texto, então ela fica chocada com a imagem, com tudo aquilo que está acontecendo, ela parte da argumentação no texto, né, muito interessante, porque ela coloca em ato a sua própria concepção de pensamento, né, e de mentalidade alargada, que a gente não vai se aprofundar sobre isso, mas a Arendt propõe uma reflexão inicial logo nas primeiras páginas do texto, né? Então, ela tenta se mover aí, ela tenta alargar sua mentalidade e pensar: o que eu faria se eu fosse uma mãe negra e o que eu faria se eu fosse uma mãe branca do Sul? Obviamente, isso não vai ser ponto nosso discutido aqui, o exercício de pensamento do qual a Arendt sempre fala, a mentalidade alargada, esse movimento, né, do pensamento sair em visita, ele nunca se faz, e a própria Arendt diz isso, numa tentativa de se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. Você faz isso do lugar em que você ocupa no mundo e tenta aí, pelo exercício da imaginação, visitar outras posições. Obviamente, isso traz as limitações de somos o que somos, mas é um exercício esse de convocar uma comunidade de julgadores para pensar questões do mundo. Então, o que acontece? Para explorar essa questão,
a Arendt, ela logo de cara, então ela parte desses dois questionamentos. O que eu faria se eu fosse uma mãe negra e o que eu faria se eu fosse uma mãe branca do Sul? Para explorar essa questão, ela pega e já afirma a sua oposição de iniciar o processo de dessegregação por meio da integração nas escolas. Para ela, né, ela vai defender que o casamento interracial, por exemplo, que era considerado crime pelas leis do Sul, deveria ser um primeiro passo, porque esta questão da segregação racial legitimada pelas leis do Estado era uma questão política por excelência, logo não deveria ser algo de responsabilidade de crianças e adolescentes, que quem deveria entrar nessa arena de disputa seriam os adultos. Essa ideia só vai ficar mais clara num texto que ela escreve um ano depois, que é a crise na educação. Ali fica muito claro o argumento da Arendt do quanto que, do ponto de vista dela, os novos precisam ser protegidos, né? Que o lugar da política, efetivamente, é dos adultos e de que a gente não muda o mundo a partir da educação, né? Que a educação é esse processo de iniciação dos novos no mundo. Que a escola seria esse ponto de transição entre a vida privada e a vida pública. Aqui ela toca na questão, mas como tem muita coisa acontecendo, né, ela parte de uma cena, de um momento real do que se passa ali, isso só vai ser mais destrinchado, mais bem destrinchado adiante. E para defender esse argumento, a Arendt vai mobilizar, e aí eu não vou me estender nisso, ela vai mobilizar algumas categorias, que é a de esfera privada, social e de esfera política. Isso também, ela traz ali essas categorias para analisar essa questão no texto e para defender essa posição de que as escolas não deveriam. Então, na verdade, a Arendt tem uma preocupação naquele momento de que as escolas se tornassem um lugar de disputa política estrito sensu, quando isto não caberia à escola e à educação do ponto de vista dela, já que a escola seria essa instituição que se interpõe, que faz a transição, a passagem da esfera privada para a esfera pública. Quando ela faz isso no texto, e aí eu já vou me encaminhando para o final, que eu estou falando demais, ela ali defende, né, que a esfera política é a esfera que tem como princípio a noção de igualdade, que a esfera social tem como princípio a discriminação e que a esfera privada tem como princípio a exclusividade. Só para vocês terem uma noção, isso vai ser muito mais bem trabalhado pela Arendt num livro que também sai logo depois, que é A Condição Humana, em que ali ela vai explicar de maneira mais detida o que ela concebe como esfera privada, como esfera pública e como esfera social. Nesse momento de reflexões sobre Little Rock, ela está mobilizando essas categorias quase que inicialmente, sem ter ainda, né, essa conceitualização divulgada e publicada, que só vai acontecer depois na Condição Humana. E aí, um dos pontos que são mais entendidos de uma maneira controversa na obra da Arendt é essa ideia de que na esfera social lhe é característico o princípio da discriminação. E aí as pessoas leem isso, muitas vezes, de uma maneira muito equivocada, porque a discriminação que a Arendt defende ali como eu posso dizer, é a possibilidade essa de associação por semelhança e afinidade. Ela não está falando da discriminação, ela não está defendendo a discriminação racial estrito sensu, não é isso. Né? Eu acho que está claro ali, quando você lê, eu posso dizer muito claramente que a primeira vez que eu li o texto, também eu fiquei assim, opa, que isso, Arendt? Como assim, amiga? Não. Só que a gente precisa de outros elementos dentro da obra para entender. Então, essa associação por semelhança e afinidades que a Arendt defende ali naquele texto, ela visa muito mais uma preservação da ideia de sociabilidade moderna e um respeito às identidades coletivas. Então, assim, o que acontece é que a Arendt ela não é muito efetiva na hora de trazer isso para o exemplo. Né? Então, ela fala assim, eu acho que um bom... tudo bem, eu estou forçando aqui porque eu estou contextualizando a minha maneira, né? A Arendt não disse isso.
Eu acho que a própria ideia de rede social ajuda muito a gente a entender o que ela está falando de discriminação aqui. Porque, obviamente, eu me associo nas minhas redes por semelhança. Inclusive, tá dado que eu posso discriminar. Por exemplo, sei lá, supostamente eu quisesse entrar numa associação, né, numa forma aí de coletividade que todas elas partem de uma noção de semelhança, certo? Então eu falo assim, eu quero entrar na Mancha Verde, mas eu sou corintiana, tipo, não! Eles podem dizer não, aqui é um espaço em que apenas pessoas que têm como ponto comum serem torcedoras do Palmeiras fazem parte. Claro que aí ela traz isso para um exemplo, né, que ela fala os judeus. Eu posso escolher passar férias só entre judeus, e tudo bem. Na esfera social não é a igualdade o princípio que a rege. Só que, e eu juro que agora eu encerro, tem uma crítica que a Sheila Ben-Habib, que a Laura já trouxe aqui, traz em relação a esse texto, que ela fala que a Arendt, ela escorrega, ou sei lá, enfim, né, o que fica mal compreendido, talvez, na argumentação dela, que vai ter mais clareza, volto a dizer, quando você for para a crise na educação, que é um texto posterior, e para a condição humana, acho que traz muito mais elementos para entender reflexões sobre Little Rock, porque, do ponto de vista da Ben-Habib, a Arendt fez uma analogia que não cabe ali entre o antissemitismo vivido pelos judeus e o racismo pelos negros, aí pelos afro-americanos, que há diferenças nesses processos, em como isso se opera, e, obviamente, ela parte da experiência dela para pensar essa questão, como qualquer pessoa faria. Você não tem como pensar de outro lugar que não seja o que você ocupa no mundo. Ela também aponta que a Arendt sustenta uma ideia de discriminação social, só que falha na hora dos exemplos, porque aí ela fala, tudo bem, eu posso estar, sei lá, num clube, sei lá, o clube hebraica. A hebraica, ia falar isso agora. É uma associação judaica, e ok, tudo bem, né? E aí ela fala, mas a discriminação em ônibus, restaurantes, hotéis, não. Então ela fala isso com clareza no texto. Mas a Ben-Habib fala, então, fica meio complicado ali na hora que ela vai trazer isso para os exemplos, isso não tem clareza. E o último ponto, que aí as meninas acho que vão comentar, que é o fato dela ter ignorado o ideal do sacrifício, que é algo que aparece, é uma das críticas que ela acolhe, feitas pelo Ralph Ellison, que é um romancista afro-americano, que ele fala para Arendt, então, Arendt, acho que você não entendeu direito aqui a questão dos negros aqui nos Estados Unidos. Tem uma questão aí que você não está tomando na análise do problema. Mas, assim, são muitas coisas que a gente poderia falar, e eu já falei demais, mas é importante te pontuar que, desculpa até o termo, meninas, mas é um tanto desonesto aqui da minha leitura, dizer que ali a Arendt defende estritamente a discriminação racial, ou que ela está sendo racista nessa análise. Obviamente, ela não capta todos os elementos do que é a vida de um afro-americano e da carga histórica, do que são os processos coloniais e de como que isso se insere naquele contexto. Mas há um sentido de discriminação que precisa ser entendido associado à ideia de esfera social na obra da Arendt e que junta com essa noção de que crianças e adolescentes não devem ter sobre si a responsabilidade de questões políticas, que isso é algo dos adultos na cena pública, nas disputas políticas que ali se coloca, que a gente não começa um mundo novo, uma nova sociedade a partir da escola. Se a gente quer um novo mundo, somos nós adultos que devemos agir politicamente por ele, e não colocar essa carga sobre os ombros de crianças e adolescentes. Me perdoa ter falado um monte, mas eu acho que a Laura tem algo a dizer a respeito disso, principalmente do processo de integração, né, porque a nossa querida, depois eu pego o livro aqui, a Bell Hooks, ela faz uma
ela traz um relato sobre isso, que ajuda a entender também essa questão contextual. Antes de eu passar a palavra para a Laura, eu queria apontar, porque tem um aspecto que é falado nessa crítica que ela faz, de que não deveria começar pelas crianças, que os pátios das escolas não são lugares para, né, disputas políticas dessa natureza, né, que a função da escola é ensinar o mundo como ele é e não como ele deveria ser. Tem um dado, né, de alguns estudos que foram feitos, depois eu coloco as referências, que um dos processos que mais ajudaram na dessegregação nos Estados Unidos foram as leis e burlando a divisão das cidades a partir da segregação racial. Tinha determinados lugares nos Estados Unidos, bairros, que não permitiam o acesso de pessoas negras. E a partir do momento que esses bairros começam, né, que cai essa regra, e que as incorporadoras começam a criar apartamentos, prédios, visando a população negra, tudo bem que é um processo, vamos dizer assim, de gentrificação ao contrário, promovido por essas empresas, a gente pode questionar em relação a isso, mas o que acontece? As pessoas começam a estar nesses bairros, estarem nesses espaços, os brancos saem e eles compram as casas que eram dos brancos e constroem mais prédios para serem habitados pelas pessoas. Então, isso foi muito mais eficaz para tirar a segregação racial, ou seja, abrindo a cidade, né, o espaço da cidade para essas pessoas, do que propriamente querer resolver a questão do racismo na canetada, né? Existem outras maneiras, e a Hannah Arendt é alguém que pensa a partir dessas outras perspectivas. E mesmo porque, se você for pegar a noção de direito para Hannah Arendt, do nomos, né, ela é espacial, né, inicialmente. Tem um texto dela no Thinking Without a Banister que ela vai falar sobre law and power, direito e poder, né, e ela vai retraçar essa origem espacial do direito de traçar fronteiras. Então, é muito interessante porque você, com o espacial, com o planejamento do espaço, certo? Mexendo nas fronteiras do espaço, você consegue produzir uma mudança social muito interessante. Então, é bem legal isso que a Lud falou. Sim. Também, e se relaciona com essa noção do nomos. Então, agora, gente, assim, eu até tinha comentado com as meninas, que também sempre me incomodou um pouco esse texto do Little Rock, né, porque eu não sabia se aquilo que a Arendt estava colocando refletia, de fato, as experiências dos negros com a integração, né. E eu muito me surpreendi quando eu encontrei um texto da Bell Hooks, né, no livro Ensinando a Transgredir, em que ela conta a experiência dela como criança, né, que antes fazia parte de uma escola não integrada e depois passa para essa escola mista, digamos assim, né, já depois da integração, e ela descreve uma experiência muito semelhante com o que a Hannah Arendt tinha pensado. Eu falava, olha, então ela não errou tanto assim, certo? Na avaliação dela, nessa tentativa de alargar a mentalidade dela. Bom, então ela fala que quando a Bell Hooks, né, conta que, tendo crescido no sul dos Estados Unidos, na época do segregacionismo, foi nas escolas de ensino fundamental, frequentadas exclusivamente por negros, que ela teve a experiência do aprendizado como revolução, né? Uma vez que as professoras, principalmente mulheres, né, negras, encaravam a formação das crianças como um ato contra-hegemônico e praticavam uma pedagogia revolucionária e anticolonial, né? Daí a experiência dela vai mudar radicalmente quando ela vai para a escola integrada. Eu até separei aqui uma citaçãozinha para vocês. Espera aí, só um minutinho, compartilhar, né? Aqui a citação da Bell Hooks, só um instante, pessoal. Então, ela coloca assim, ó. O zelo messiânico de transformar nossa mente e nosso ser, que caracterizava os professores e suas práticas pedagógicas nas escolas exclusivamente negras, era coisa do passado. De repente, o conhecimento passou a se resumir a pura informação. Não tinha relação com o modo de viver e de se comportar. Já não tinha relação com a luta antirracista. Levados de ônibus a escolas de brancos, logo aprendemos que o que se esperava de nós era a obediência, não o desejo de aprender. A excessiva ânsia de aprender era facilmente entendida como uma ameaça à autoridade branca.
Então, achei bem interessante essa experiência relatada pela Bell Hooks no livro. Espero ter contribuído um pouquinho aí. Claro. Tem uma coisa também que eu acho que escapa um pouco, e já um pouco dado biográfico da própria vida da Hannah Arendt, que é ter sido uma criança judia no meio do antissemitismo que está se desenvolvendo na Alemanha e que vai descambar, né, na experiência nazista. E uma das pessoas que a Hannah Arendt cita, que, enfim, ela participou de um movimento de resistência na Alemanha antes de imigrar para a França. A Hannah Arendt foi parte da aliada Juventude, que foi criada pela Reicha Freie. E a experiência da Reicha Freie também foi muito ruim, porque ela era a única criança judia na escola da cidade dela. Então, ela foi profundamente discriminada. Né? Então, tem esse aspecto também, e que eu acho que falta para a Hannah Arendt, talvez ela não tenha percebido isso, como a Crisley apontou muito bem, a noção do sacrifício, né, naquela carta que ela escreve, dizendo que realmente ela não compreendeu esse aspecto, né? Então, talvez pela própria experiência dela e das pessoas que estavam próximas a ela, isso também pode ter, de alguma forma, embaçado a perspectiva, a forma como ela vê a questão. Embora ela também seja muito clara, porque eu acho que assim, tem pontos que, obviamente, a gente não pega, e outros a gente pega, né? Que é quando ela diz que a negritude, né, a cor da pele, é o que torna os negros as minorias mais visíveis que tem, porque não tem como você disfarçar que você é negro. Então, ela também, por mais que ela, obviamente, tenha lido muitas coisas relacionadas ao racismo e à dinâmica racial dos Estados Unidos a partir de uma experiência como judia, né? A própria... Gente, eu nunca mais vou querer falar isso para da Ellen, depois que ela falou da Young Bruchel. A gente não tem mais coragem de falar, né? Perto da pessoa que fala alemão. Ela diz que a Arendt, no Reflexões sobre Little Rock, né, de alguma maneira ela parte da noção pária parvenu que ela usa para compreender a questão judaica do antissemitismo. Só que há diferenças, né? Mas ela não sobrepõe as coisas também, né? Eu não quero deixar essa impressão de que ela sobrepõe. Obviamente, ela vai ler o mundo como qualquer pessoa, a partir de quem você é, né? Porque não tem como, né? Não tem como você se colocar no lugar de ninguém, o pensamento só pode sair em visita, mas você continua sendo quem você é. Mas ela percebe também que há muitas diferenças. Então, no texto, ela traz elementos sobre a própria sociedade estadunidense e da sua relação com as pessoas negras. Então, isso não escapa completamente, né? Mas acho que a Ellen vai trazer a questão das cartas de maneira mais contundente, enfim. Sim, vamos ouvir a Ellen. Sim, gente, eu pensei que já passou essa parte, mas dentro da avaliação controversas referente a Little Rock, encontramos críticas mais diferenciadas. O escritor Ralph Ellison, que a Cris acabou de mencionar, comentou numa entrevista de 65 que Arendt não soube interpretar a situação e o pensamento concreto dos pais negros. Disse ele, Arendt não tem absolutamente nenhuma conceitualização do que se passa na mente dos pais negros quando eles mandam seus filhos para aquelas fileiras de pessoas hostis. Arendt identificou, como foi dito na época, que os próprios pais lutassem pelos seus direitos e não mandassem os filhos para a frente de batalha. Ellison respondeu ao argumento da Arendt ser pai e mãe, nessas circunstâncias, significaria preparar os filhos para o mundo racista. Não é nada desejável, mas, cito o Ellison,
o que se espera da criança é que ela enfrente o terror e contenha seu medo e raiva, precisamente porque é um negro americano. Hannah Arendt se mostrou convencido pelo argumento. Da sua parte, escreveu uma carta ao Ralph Ellison no mesmo ano, 65, dizendo que a sua interpretação sobre a instrumentalização das crianças negras falhou. Então, essa é a citação que foi traduzida ao português, eu acho que foi a primeira vez. Boa. Essa carta, inclusive, ela gerou, né, enfim, das pessoas que discutem sobre Little Rock com uma certa seriedade, essa carta e algumas críticas que foram feitas, né, ajudam como chaves interpretativas também. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que é sempre dito que a Hannah Arendt não assumia quando errava, que era muito arrogante, isso, aquilo, outro, mas em relação à questão do racismo nos Estados Unidos, ela foi bastante, digamos assim, ela aceitou a crítica de uma forma muito tranquila, né, reconhecendo que todos os aspectos, a totalidade dos aspectos escapou, vamos dizer assim, a compreensão dela, né? Ou seja, a Hannah Arendt tem uma coisa, ela fala a partir da experiência dela, e o trabalho intelectual dela parte também das vivências, ou seja, vamos falar assim, uma noção um pouco rudimentar do que a gente vai conhecer mais tarde como lugar de fala, né? Então, eu acredito que ela respeite muito isso, então, quando as pessoas se colocam da maneira como o Ellison se colocou para ela, eu acho que fica mais fácil, né, digamos assim, entender e aceitar que realmente ela não pegou todos os aspectos, mas isso não significa necessariamente que ela seja racista, né? Não, eu só acrescentaria, desculpa, para não me estender muito nesse ponto, é que para quem não leu o texto, então a Arendt é muito enfática, inclusive ao dizer sobre os pais das crianças negras, fala assim, porque a imagem, eu acho que eu consigo aqui, muito rapidamente, para quem não conhece, ai meu pai, acho que não consigo não, aqui, share screen, consigo. Consegue. É essa aqui, vocês estão vendo? Não, que você não compartilhou ainda. Ah, não? Ai, não. Gente, agora eu compartilhei. Eu tô pagando de tiazona aqui. Pois aqui. Pronto. Agora Cadê? sim. Agora sim. Então, a imagem, que inclusive abre o artigo aqui né, na versão portuguesa, é essa daqui, essa menina, a Elizabeth, esqueci o sobrenome dela, mas essa imagem é muito famosa também, que é do mesmo dia dela tentando acessar a escola, né? E aí a Arendt olha isso e ela fala, meu Deus, mas que pai, por que vocês, como que você, praticamente encaminhar os seus filhos para uma condição essa que é muito humilhante de se defrontar com essa turba de pessoas brancas. E aí a resposta do Ralph Ellison é de dizer, então, o que a Arendt não compreendeu é que, assim, e aí faz sentido, né, naquela questão da educação, de que, e a Arendt volta a afirmar isso na crise na educação, de que a gente não produz uma nova sociedade, um novo mundo, a partir da escola, a partir da educação em si, né, que isso é produto da ação política, na arena política, efetivamente. E aí, o que ele diz aqui, o que ela não entendeu é que não é que os pais negros queriam que as crianças iniciassem um processo aí de mudança da sociedade a partir da escola e por isso jogaram elas na fogueira. Toma aí essa responsabilidade. A Arendt não entendeu isso que ele chama de ideal do sacrifício, que é perfeito aqui, né? Quando ele diz que na socialização dessas crianças negras, elas precisam se deparar com o terror e, diante do terror, conter, né, segurar a onda aí do medo e da raiva. E isso faz parte de entender-se como um negro americano, porque é essa sociedade
que essa criança vai viver. E a Arendt acolhe isso muito bem, de falar assim, não, realmente, isso me escapou. Então, nesse meu exercício de imaginação, né, de pensar o que eu faria se eu fosse uma mãe negra, isso me escapou. De não entender que este processo, inclusive, de socialização, então, o que os pais negros estavam fazendo era compreender a escola exatamente como a Arendt compreende, como essa passagem. Era ali, nesta passagem, nesta transição para a vida pública, que essas crianças se defrontariam com terror e teriam que aprender a lidar com medo e com a raiva, porque isso faz parte da constituição aí da sua identidade racial e de entender-se como um negro afro-americano, né, um negro americano, enfim. Sim, tem uma questão também, fica parecendo que a Hannah Arendt não quer que estudantes se envolvam com questões políticas, quando, na verdade, ela, inclusive, era uma grande entusiasta dos movimentos nas universidades americanas, né? E ela era amiga pessoal do Daniel Cohn-Bendit, né? Que é um dos símbolos de 68. A questão é que uma coisa são os jovens se associarem para fazer determinadas demandas, né? Diferentemente, são os adultos jogarem nas costas dos jovens, né, essa responsabilidade de resolver um problema que eles mesmos não conseguem resolver. Então, acho que tem uma diferença, né, na forma, né, ou seja, você não deve usar os seus filhos ou manipulá-los ou fazer deles objeto de situações políticas, você como adulto. Mas se o jovem, ele se integra e ele, por eles próprios, né, os jovens, por eles próprios, criam algum tipo de movimento para reivindicar espaços políticos, fala, voz públicas, aí é uma coisa completamente diferente. Né? O que ela está criticando são os adultos usarem as crianças para fazer, digamos assim, política, né, para tentar resolver uma situação que eles mesmos adultos não conseguem resolver. Então, tem uma diferença aí, para a gente não começar a achar que a Greta Thunberg, a Hannah Arendt não gostaria muito dela. Eu acho bem o contrário, eu acho até que a Hannah Arendt acharia ela bem interessante. Eu acho que agora a gente passa, né, para um outro ponto crucial aí da questão, que é com a Ellen, que vai falar aí sobre os pontos aí para as chaves de leitura da ideia de totalitarismo da Arendt, que acho que é algo que, e para a gente aqui no Brasil, Ellen, querida, é algo que se torna cada vez mais premente, de entender Sim. O que é isso, né? Sim, mas também é muito dolorosa, não, falar dessas questões, não, que eu trabalho no Instituto Hannah Arendt de Dresden, e então o meu colega, o Uwe Backes, que é especialista sobre essa questão, quer dizer, que é o nosso próximo tema, né, a questão do totalitarismo stalinista. Então, eu vou seguir um pouco, assim, as conclusões, o raciocínio do meu colega. Então, ele colocou, que eu concordo 1000%, que é o ímpeto de ocupar-se da questão do totalitarismo vinha das informações do sistema dos campos de concentração. O primeiro esboço do livro Origens do Totalitarismo é de 1944. E a partir de 42, ela sobe, a Hannah Arendt, pelos relatos e reportagens dos horrores da chamada solução final do extermínio de Hitler. Nessa altura, uma comparação com o regime russo, com Stalin, não fez parte do projeto. Isto durou até 1947. A série de publicações, quer dizer, diários, romances, documentos, a partir de 46 publicados sobre os campos de concentração
na Alemanha e na Rússia levaram ela à conclusão de que deveria revisar o projeto. Isto é bem ilustrado na carta a Karl Jaspers, do dia 4 de setembro de 1945. Escreve ela: tenho que escrever essa parte de novo, completamente. Desde que coisas essenciais, especialmente vinculadas à Rússia, só agora se revelaram a mim. Arendt escreveu o terceiro livro analisando as características estruturais da ideologia totalitária, explicando o espírito do terror e a existência dos campos de concentração. O apêndice desse terceiro livro tem o título bem significativo: Ideologia e Terror, Nova Forma de Governo. Até aqui, os dados da criação do trabalho sobre totalitarismo. A ideologia é a primeira característica. Laura, a palavra é sua. Porque só para esclarecer um pouquinho o conceito de ideologia, né, que na verdade ideologia é o que a própria palavra traz nela, né, a lógica de uma ideia, certo? E essa ideia nada mais é do que uma premissa, né, que pode ser falsa e da qual você da qual você deduz uma série de conclusões necessárias logicamente, né? Então, as premissas que ela aponta, por exemplo, no caso do nazismo, né, é a luta de raças como uma lei da natureza, e no caso do stalinismo, a questão da luta de classes como a lei da história, né? Então, você pega essa premissa e disso você deduz um movimento, uma série de conclusões, logicamente, sem contestar a premissa, né? E isso tem uma coerência muito grande dentro dessa ideologia, né? As ideologias totalitárias, elas também têm uma pretensão de explicar totalmente a realidade, né? Inclusive prever o futuro, o que vai acontecer, né? E daí isso é tão coerente que acaba sendo mais coerente do que a própria realidade, né? Porque a realidade, ela tem contradições. Então, é algo que é irrefutável. Quem acredita nessa ideologia acaba não reconhecendo a realidade, porque a lógica é mais perfeita dentro dessa cadeia, né, de dedução, do que na realidade, que tem uma série de contradições, certo? E não só a realidade tem uma série de contradições, como muitas vezes é muito mais fácil a gente rejeitar o real e operar apenas com aquilo que a gente idealiza, né? Isso aí a psicanálise também explica muito bem. Então, a segunda característica, o terror, segundo os análises de Hannah Arendt, vinculado à ideologia totalitária. Arendt usa a fórmula cinturão de ferro do terror para o seu diagnóstico do regime stalinista. Quando Ideologia e Terror foi publicado na Alemanha, sua amiga da juventude, a Anne Weil, comentou: a tal fórmula do cinturão de ferro do terror é danada. Ela acerta e você corre o risco de causar um bumerangue jornalístico. Essa carta é do 4 de novembro de 53. Para Hannah Arendt, o mecanismo de terror ganha força pela ideologia. Ela é a característica central do domínio totalitário. Terror, mesmo na sua forma pré-total, quer dizer, dentro dos regimes despóticos e tirânicos, leva à completa destruição de relações sociais e familiares. O terror serve para eliminar
o inimigo real e depois o inimigo objetivo. Mas o modelo de terror atinge a perfeição nos campos de concentração, que destinam-se não apenas ao isolamento e à exterminação, mas também porque servem como laboratórios especiais para o teste do controle e o domínio total do homem. Arendt relaciona e contrapõe as características do regime totalitário referente à propaganda e ao terror. Diz ela: a propaganda é o mais importante instrumento do totalitarismo para enfrentar o mundo não totalitário. O terror, ao contrário, é a própria essência da sua forma de governo. E então, outro elemento importante é a propaganda. Sobre a propaganda, ela disse, ela é o meio para conquistar as massas, e aí as teorias da conspiração tiveram um impacto forte. Por quê? Elas contribuem para estabelecer um espaço de fuga da realidade para a ficção, da coincidência para a coerência. Tem um aspecto que eu acho relevante nessas questões sobre o totalitarismo, que eu acho que é um dos pontos que fazem com que a Hannah Arendt acabe sendo também mal interpretada e que exista uma má vontade em relação ao pensamento dela, que é a questão de como ela caracteriza o totalitarismo e acaba, de certa forma, incluindo a experiência stalinista como sendo uma experiência totalitária, como característica de uma experiência totalitária. Eu, particularmente, eu vivo aqui na Alemanha já há alguns anos e eu pesquiso sobre a DDR, né, que é a Alemanha Oriental, que ficava do lado, digamos, comunista do muro, né? E para mim é sempre muito assustador quando as pessoas começam a romantizar sobre essa história, pensar o que significaria na vida dessas pessoas viverem sem poder viajar, sem poder atravessar um muro. E caso tentassem atravessar esse muro, haveria um soldado disposto a atirar nelas, como aconteceu algumas vezes, e deixá-las morrendo na beira de um rio ou à beira de um lago, né, sangrando até morrer, inclusive criança. Então, eu acho que a consciência dessas experiências não necessariamente são para depreciar Marx ou depreciar o comunismo enquanto ideia ou qualquer coisa do gênero, mas a gente fazer vistas grossas em relação aos gulags, fazer vistas grossas em relação ao domínio soviético no leste europeu, em nome de uma ideologia, realmente isso é o oposto do que a Hannah Arendt se predisporia a fazer, né? Então, se essa é a crítica, se a crítica ela não defendeu com unhas e dentes a ideia de que, ok, vamos tolerar um pouco isso aqui, porque vale a pena, o ideal é mais importante. Bom, se essa é a crítica realmente, e ela faz questão de dizer, ela nunca foi nada, ela nunca foi sionista, né? Ela atuou com os sionistas, mas faz questão de dizer que ela não era sionista, ela nunca foi comunista, ela nunca foi direitista, ela nunca foi esquerdista, ou seja, aquilo que a gente estava falando no início. A Hannah Arendt ela não vai se permitir colocar dentro de uma caixa, né, para ser classificada e defender uma ideologia acima de qualquer dado da realidade. A respeito disso, Lud, eu estava relendo aqui a tese do meu amigo Tiago Dias, que é um outro arendtiano, né?
E ele mostra muito bem no começo da tese dele como o lugar da Arendt no panorama intelectual do século XX foi profundamente marcado pela primeira recepção do Origens do Totalitarismo, né? Que foi num contexto de Guerra Fria. E como ela era uma pensadora que estava nos Estados Unidos, certo? Ela foi rotulada como uma pensadora do país livre aí, né? Então, esse contexto eu acho que influenciou muito algumas interpretações, inclusive a interpretação, eventualmente, da Hannah Arendt como liberal, certo? Dentro desse contexto de Guerra Fria. Então, o Celso Laffer também coloca isso que você colocou, que a Hannah Arendt, ela dizia que I somehow don't fit, né? De alguma forma, eu não me enquadro, né? Nas caixinhas de liberal, ou comunista, enfim. E daí tem um texto também dela no Thinking Without a Banister, né? Pensando sem corrimões, que chama Autoridade no Século XX, em que ela vai discutir, né? Que os liberais e os conservadores, eles seriam duas faces da mesma moeda, certo? E ela não se identifica com nenhum dos dois lados, né? Mesmo porque a liberdade para Hannah Arendt, isso é uma fonte de grande confusão, né? Quando a Hannah Arendt fala em liberdade, ela não está querendo dizer a liberdade liberal, certo? Não é a liberdade negativa no sentido de eu poder perseguir os meus empreendimentos privados sem a interferência do Estado. Muito pelo contrário, ela está falando de uma liberdade positiva, da liberdade de agir politicamente e de se envolver com os negócios públicos, certo? Então, é uma outra liberdade. Então, não dá para rotular a Hannah Arendt como liberal, né? E acontece muito porque não compreendem de que liberdade a Hannah Arendt está falando quando ela fala disso. Acham que é a liberdade individualista, né, de perseguir empreendimentos privados, mesmo porque a política e o poder para Hannah Arendt é o agir conjunto, né? Exato. Em concerto, né? Não é uma pessoa sozinha que faz isso. Então, e ela é uma grande crítica do individualismo, né? Inclusive, um dos elementos que ela vai apontar como consequência do totalitarismo é a atomização dos sujeitos, né? A individualidade exacerbada para Hannah Arendt é um momento apolítico, digamos assim. Exatamente. Então, a ideia dela até de política fala contra, né, essa percepção, vamos dizer assim, de que o indivíduo sozinho, realizando seus objetivos, poderia, de alguma forma, contribuir positivamente para a sociedade. Né? Então, é outro esclarecimento, acho que essa noção de liberdade, ela gera muita confusão, né, para alguns leitores. Sim, com certeza. Tem alguém aqui que me perguntou, ou, na verdade perguntou a todas nós, mas eu tomei a pergunta para mim, tá? Falando sobre uns trabalhos que a Hannah Arendt pretendia publicar acerca do Marx. É verdade, a Hannah Arendt tem muitos escritos sobre o Marx, mas ela nunca conseguiu organizá-los sob a forma de uma publicação. Mas há algum tempo existe digamos, uma comissão de pesquisa dentro da Freie Universität, que é a Universidade Livre de Berlim, que está dedicada a publicar escritos inéditos da Arendt com observações críticas em uma edição bilíngue. E, coincidentemente, eu tenho o livro dos escritos sobre Marx. Está aqui um calhamaço de algumas milhões de páginas. Né? Então, é isso. Quem sabe... Eles disseram que vai ficar online, disponível. A edição é bilíngue, inglês e alemão. Então, quem sabe em breve... Ótimo, Rudy. Ótimo. Né? Que bom. Eu queria que a Ellen falasse um pouquinho sobre um tema também que tem sido bastante discutido, que é a forma como a Hannah Arendt encara a questão da violência em Sartre e Fanon. Ellen, se você puder trazer para a gente algumas explicações, alguns insights em relação a isso, acho que seria muito bem-vindo por parte aqui do público. Seu microfone. Com muito prazer eu estou fazendo isso, então sobre, lógico, dentro desse contexto, sobre a violência
Então, a crítica da Hannah Arendt sobre as posições de Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre pela glorificação da violência que ambos fazem. Então, foi exatamente em 1961, quando o psiquiatra e médico de Martinica, a voz forte da guerra anticolonista de Algéria, publicou o seu livro Os Condenados da Terra, para a qual o seu mestre francês, Jean-Paul Sartre, escreveu o prólogo. E, por causa do grande impacto do livro no movimento estudantil norte-americano, Hannah Arendt refere-se particularmente a esse trabalho, o qual ela considera a fonte de radicalização dos estudantes, tanto na retórica quanto nos atos. Então, é interessante que a crítica de Arendt frente ao Sartre é muito mais feroz do que o próprio Fanon. Então, temos aqui a citação que é onde a Hannah Arendt realmente destaca como erro mais grave essa grande ilusão das promessas da fraternidade que Sartre declara. Também acho muito sugestivo e muito interessante que, frente ao Fanon, Hannah Arendt reconhece que ele tem muito mais dúvidas sobre a violência do que Sartre. Ela vê Fanon como um autor que procura também pensar soluções pela não violência em termos de ação radical, estando por isso próximo às manifestações de poder simbólico do movimento estudantil. Tem um aspecto que também se coloca, e aí eu acho que a Chris Lake está meio muda nesse momento. Acho que ela ficou acanhada. Eu, acanhada? Há de chegar esse dia. Então, tem um aspecto que é a Hannah Arendt, ela faz algumas críticas à violência dos movimentos estudantis, né? E isso vai também, de alguma forma, ser usado pelos críticos. Mas é preciso que a gente tenha também em mente que a Hannah Arendt, ela não enxerga a violência como sendo geradora de poder, né? Então, isso é um aspecto que não é necessariamente uma questão voltada à raça ou a qualquer outra circunstância, mas sim a ideia que ela tem de que poder, a violência não produz poder, então os movimentos estudantis não deveriam fazer uso de violência, né? Ou seja, é contestável, a gente pode discutir sobre isso num outro momento, mas acusar, né, a acusação de que ela seria racista por isso, não, ela está sendo coerente com aquilo que ela já vem sustentando há algum tempo nas obras dela, né? Enfim. Então, não sei se a Chris Lake quer falar alguma coisa. Não, não é colocar muitos pré-requisitos, né? Eu nem gostaria das pessoas que estão na live que pretendem, né, começar a ler a Hannah Arendt, que isso seja colocar pré-requisitos demais para essa leitura. Mas há várias confusões conceituais que muitas vezes a gente pode cair, mesmo na própria ideia de violência, né? Então, a Arendt faz uma longa distinção, violência, força, poder, e aí, muitas vezes, na mobilização desse vocabulário, as pessoas não captam de que o que ela está concebendo como violência não é necessariamente a forma como isso é mobilizado em outros
em outras matrizes de pensamento. A própria ideia de poder da Arendt, acho que ela é muito específica, né? Que é esse que surge da ação em concerto, que não é poder como ele é lido, sei lá, em tantas outras teorias. Então, eu acho que cabe uma atenção, né? Considerando, inclusive, que a iniciativa dessa live é dar essas dicas, esses toques de leitura, sim, de que é preciso ficar atento ao que é que ela está querendo dizer com as palavras, né? O que significam esses conceitos. Não é tão prescritiva. Oi? Acho que ela não é tão prescritiva, exato, assim. Exato. Eu falei no começo, tipo, não se deve usar violência. Eu não me recordo de uma prescrição tão clara nesse sentido. Não tem. As armadilhas que se tem em usar ou não usar, que quanto sim, mais violência você usa, isso significa que talvez você não tenha tanto poder. Exato. Eu acho que é mais nesse sentido, né, que ela faz uma análise, né? Exatamente. O recurso à violência como última ratio, no fim das contas, né? E não como entender a violência como sendo poder. Né? É essa confusão que ela gosta de, digamos, descrever e deixar bem claro, como ela faz também em relação ao público e o privado. Né? Então, não é que você não possa fazer uso da violência, até mesmo porque ela defendia a resistência dos judeus, né? Na época do Holocausto e tudo, mas a questão é ter consciência de que essa violência não vai produzir poder, né? Ela não é poder, não é através da violência que a gente primariamente acessa poder. Tem uma outra coisa que eu queria colocar antes da gente se encaminhar para o fim, e eu já estou vendo que tem algumas pessoas falando, tantos temas, em uma live a gente vai ter outras, calma, né? Mas tem um aspecto também que, pegando essa esteira do quanto, né, que a Laura colocou e que a Crisley também estavam colocando aí, do quanto a Arendt é muito mais descritiva, né, como ela, a leitura que a gente faz da Hannah Arendt, a gente não deve ler os textos dela buscando prescrições, né. Ela, em Origens do Totalitarismo, isso foi uma coisa que eu conversei com uma Ellen quando a gente foi na exposição, que está tendo aqui no Museu Histórico Alemão, quando ela descreve no Origens do Totalitarismo, na parte de imperialismo, ela se vale das obras, né, principalmente do Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Então, ela ali está tentando, de alguma maneira, e essa é uma interpretação que eu faço a partir, né, do conjunto da obra, porque ela vai dizer que o colonizador fez na África digamos assim, o preparo para o que vai acontecer na Europa. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas ela relaciona a experiência de extermínio nos campos de concentração diretamente vinculada aos genocídios praticados pelos colonizadores em território africano. E ela traz essas descrições do Conrad de uma certa forma para mostrar como o próprio europeu vê a África, né? Então, mais uma vez em relação a esse tom que ela usa e que acaba sendo objeto de algumas interpretações equivocadas, ela não está emitindo juízos de valor. Ela está descrevendo qual era, vamos dizer assim, a circunstância na época, como que as pessoas, de alguma forma, quais eram as informações que elas recebiam do que era a África, do que era a missão do colonizador, né? Essa tentativa de desumanizar, né, os negros na África, que depois iria ser também realizada com os judeus europeus, né? Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar. Não, é só para dizer que essa, inclusive, é a avaliação de muitos autores que né, dos estudos coloniais, de fato compreender que aquilo que se pratica depois dentro da Europa com Exato. Os judeus, obviamente, parte das experiências coloniais, e todo esse processo de desumanização, inclusive a tecnologia da morte, de alguma forma, obviamente há distinções, mas claro. Que o ponto aí de referência de partida vem com esse estofo das experiências coloniais e que é importante de compreender o que a Arendt traz ali, né? Inclusive na própria avaliação dela, quando ela vai explicar o antissemitismo,
associadas às teorias, ao surgimento das teorias raciais, tudo isso, eu acho que é importante, inclusive, né? Acho que antes das pessoas emitirem juízos, que elas vão à obra, leiam lá as origens do totalitarismo, como que a Arendt vai se valer dessas categorias, como ela vai interpretar essas coisas, é muito importante para compreender qual é o lugar dela dentro desse debate, como que ela faz a análise aí dessas questões do século XX. Acho que a Laura queria falar uma coisa, não é, Laura? Para encerrar, eu queria fazer um comentáriozinho sobre o Eichmann, né, que é uma polêmica um pouco antiga, que não está hoje em dia tão mais efervescente, né, quanto na época, mas que para mim foi uma descoberta, assim, quando eu compreendi isso, né, porque vocês sabem que eu estudo Direito e Literatura, né, então por conta disso eu fiz alguns estudos de teoria literária, e lendo, né, o Blanchot, Maurice Blanchot, ele tem um livro que chama Le Livre à Venir, e dentro desse livro tem Traduz. Não é que o avenir tem duplo sentido, né? No francês. Então, é o livro que vem, ou o livro do futuro. Tem várias significações, né? Bom, mas aí, num texto, ele estabelece uma distinção entre relatar e narrar, entre o rapport e o récit, né? E depois eu fui observar que no livro do Eichmann, está lá no título, um relato sobre a banalidade do mal. Bom. E ela afirma em diversas partes do livro, inclusive, né, ela fala no pós-escrito, este livro contém um relato do julgamento. Ela usa a palavra relato, né, o report, várias vezes. Por quê? Porque qual que é a diferença entre o relato e a narrativa, né, de algo? O relato, ele é feito mais no calor do momento, certo? Ele não tem uma pretensão tão grande de compreender aquilo que está acontecendo, de dar um sentido para aquilo que se está vivendo, né? Ele é um compte rendu do que está acontecendo, né? Um relato mesmo, no presente, certo? Por isso que a gente observa uma diferença muito grande entre o relato do julgamento no corpo do livro e depois o que vem, que é o epílogo e o pós-escrito. Porque no epílogo ela já fala assim, esse epílogo já não é um simples relato. Então, olha que interessante. Por quê? Porque o epílogo e o pós-escrito, eles têm uma dimensão retrospectiva, né? Ou seja, não é feito no calor do momento, certo? No calor das coisas que estão sendo vividas. Ele é feito a partir de uma dimensão retrospectiva. Eu, no presente, falando com algum distanciamento sobre o passado. E é só nesse distanciamento, inclusive se você for no Walter Benjamin, etc., tem essa característica na narrativa também, né, que eu consigo narrar e conferir sentido para aquilo que eu vivi, né. Então, a gente vê uma característica muito diferente do texto no pós-escrito e no epílogo, que já não são um mero relato, né, que tem essa preocupação de compreender maior, né, e de dar sentido maior, e efetivamente o relato feito no calor dos acontecimentos. Então, eu acho que isso é interessante para entender o Eichmann, é uma chave de leitura que é pouco discutida, mas que eu acho bem interessante. Sim, com certeza. Gente, a gente já está quase 1h30 falando. E a gente tinha planejado ficar só 1h15 no máximo. Então, acho que... Mas assim, né? Foi um prazer, gente, de verdade. Sim, eu queria dar alguns recados antes da gente se despedir. Mais uma vez, reforçar que as perguntas que não forem respondidas aqui, nesse momento, a gente vai responder depois no podcast, a gente vai, em momento, né, oportuno, divulgar para vocês terem acesso. O debate continua, né, as questões vocês podem continuar escrevendo, né, tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou seja, a gente vai construindo também, né, o movimento do pensamento, vamos dizer assim, para sermos arendtianos. De primeira mão, para quem está assistindo a live, no dia 25 de julho, a gente vai ter uma live sobre banalidade do mal, tá? Mas isso a gente vai divulgar, é só para acalmar os ânimos de quem está falando, nossa, vocês estão trazendo tantos temas em uma só live. Então, a gente vai aprofundar isso, tá? O conceito de banalidade do mal vai ser aprofundado, a gente vai trazer algumas pessoas bem bacanas para conversarem sobre isso. Outras lives também estão previstas, mas a gente primeiro vai, né, divulgando despaciado, né, pouco a pouco, para vocês também não ficarem cansados e não esquecerem. Isso é importante.
Despacito, exatamente. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer a Ellen, Laura, Crisley, por essa conversa fantástica, né? Um sábado aqui, para vocês à tarde, mas para mim, para Ellen, já são 10h30 da noite, e, bom, eu continuaria aqui falando, acho que a Crisley concorda comigo, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Quem sabe no futuro a gente não resolve fazer um curso online, e aí a Crisley pode falar um monte, eu também, a Ellen, a Laura, todo mundo, né? Vai depender. Não há limites para falar. Não há limites. O céu é o limite. Exato. E outro lembrete, a gente publicou agora na quinta-feira a primeira tradução brasileira com as legendas da entrevista da Hannah Arendt para o Günter Gauss. E lá existem muitos elementos também das teorias arendtianas que estão colocados por ela mesma, e é muito interessante esse material. As notas para tradução estão colocadas no nosso blog, tá? Depois a gente divulga, mas enfim, vocês podem acompanhar a gente nas redes. Palavras finais, Ellen, Laura, Crisley, se alguma coisa que vocês gostariam ainda de colocar? Não, eu acho que eu posso começar agradecendo. Eu cortei a Ellen. Meu Deus, me perdoa, Ellen. Tudo bem, Cris. É o fuso horário, não, tô brincando. Eu quero começar agradecendo, obviamente, a presença de todos, todas, todos que estiveram por aqui. E eu acho que, de um lugar bem testemunhal, né, de quem é o testemunho, de quem foi formação cristã, gente, a gente dá testemunho toda hora. Que eu acho que, assim, para quem vai se aventurar, começar a ler a Arendt, acho que um primeiro espanto, talvez, que eu me deparei, é que a gente incorre o erro de tratar as categorias de maneira muito rígida, porque a Arendt é uma autora que faz muitas categorizações, né, e que a gente não está acostumado. Então, aí a gente tenta olhar para a realidade, né, então fala assim, tem esfera privada, pública e social, tá, e agora como que eu opero isso, né, poder, força, violência, como que eu opero isso? E aí eu deixo para vocês as palavras sábias do meu eterno orientador, que é o professor José Sérgio, que ele falava assim, tentando, logo quando eu comecei a ler, né, ele falava assim, então, a gente aprende que água são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, só que na experiência, água é água, tudo misturado. H2O, né, você não olha, você não vê molécula de hidrogênio, você não vê molécula de oxigênio. Então, acho que tem esse esforço aí, que, obviamente, a gente vai tendo com a leitura dos textos, e que eu acho que essa é uma mensagem que fica em tempo de tamanho anti-academicismo, anti-cientificismo, que a gente precisa ler, né? Não dá para ficar só no achismo, então a gente precisa ler, e que um texto diz muitas coisas toda vez que a gente se defronta com ele. Então, obviamente, a mobilização dessas categorias da Arendt, ela não pode ser feita de maneira tão didática, né? Tão didatizada e tão estandardizada também. E esse movimento, então, de olhar para a realidade e pensar a partir dessas categorias, ele vai tendo maior fluidez conforme a gente vai lendo mais da autora, né? E vai dialogando mais com ela e se aventurando nisso que ela sempre propôs na obra inteira, que são os exercícios de pensamento. Então, a gente não está lidando com verdades, né? A gente não está nesse campo de produzir verdades estanques. A gente está tentando pensar. É isso. Olhando para o real, né? Olhando para os fenômenos, sempre partindo dessa análise dos fenômenos, e pensar. E que é difícil mesmo, porque precisa ter coragem, inclusive, para pensar, né? Para pensar sem corrimão, então, que essa é uma outra expressão que a Arendt traz. Então, o convite é esse, de ler, se desvencilhar dos preconceitos iniciais e tentar se aventurar nesse exercício de pensamento de mãos dadas com a nossa amiga Arendt e com tantos outros aí que vocês tiverem nessa caminhada, tá bom? Então, muito obrigada às colegas, né?
encerro a minha parte do culto, já porque, né, coisa aqui. Pronto, Ellen, você pode toda. falar agora. Né, gente? A minha parte do culto grande beijo, tchau. Laura? Sou eu, então? Bom, agora. é isso, né, Cris? Eu acho que realmente essa questão das categorias você tem toda a razão, né? Elas são um suporte para a gente conseguir pensar, mas elas, nos fenômenos, elas aparecem misturadas. E, gente, eu queria agradecer, né, a companhia de vocês nessa tarde, queria agradecer também as pessoas que nos assistiram, tiveram uma paciência aí para nos ouvir, espero que a gente tenha podido dar algumas contribuições, e nós estamos aí à disposição, estou aí nas redes também, se quiserem se comunicar, a gente vai conversando, e muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar com vocês, é isso, um beijo bem grande. Então, em breve, nosso podcast, a gente continua a conversa com vocês, e talvez em outros canais também. Eu queria também fazer um agradecimento ao Ricardo, ao Bruno, ao Carlos Soares e a toda a equipe que criou a nossa identidade visual, que vocês estão vendo aí nos nossos, né, que fizeram essas mudanças todas no design e na forma como a gente está se apresentando nas redes para vocês. Então, esse é um esforço conjunto, existem outras pessoas aqui que também contribuíram para isso e não estão aqui com a gente nesse momento, mas eu vou dar um agradecimento especial no nome do Ricardo Wolff, meu grande amigo e parceiro aí do Centro de Estudos, e lembrar, né, a professora Cláudia Perrone Moisés, o professor Guilherme Assis de Almeida, que são também os nossos coordenadores e que apoiaram a ideia das lives e essa nova fase do Centro de Estudos, tá?